mais um dia e por isso estamos alegres. Até aqui o Senhor nos ajudou. Existe uma porção de misericórdia que foi renovada sobre a minha e sobre a sua vida no dia de hoje. Amém? Isso já é motivo de gratidão. Vamos estar dando início a mais um devocional. Hoje são 3 de outubro de 2025. Seja muito bem-vindo. Você que faz parte aí da Presente de Deus, vá lá no seu grupo, fale que a gente já começou, chame os nossos irmãos para estarmos unidos no mesmo propósito, na mesma ligação. Amém? Vamos estar indo lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles tentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Quem poderia estar louvando, adorando ao Senhor nessa manhã? Em nome de Jesus. Render louvores ao Pai. Algum irmão para estar louvando nessa manhã? Pode ser um hino, pode ser na harpa. Vamos louvar? Vamos adorar? Amém. Amém. Só um minutinho. Vou pegar a harpa aqui. Amém, minha irmã. Amém. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, irmãos. A gente está louvando o hino 645 da harpa cristã. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Ao único, né, que é digno de receber toda a honra e toda a glória, né, é o nosso Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Elisângela, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Amém? Irmã Andréia, pode estar fazendo para a gente a oração inicial pelo devocional.
também pela vida da pastora Thaís, que vai estar trazendo a palavra nessa manhã. Amém? Amém, bom dia. Tá saindo o áudio aí? Amado e precioso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, obrigada por estarmos aqui, Senhor. Obrigada por cada vida. Obrigada pelo abrir dos nossos olhos. Suas misericórdias se renovaram nessa manhã e nós somos alcançadas. Senhor, apresento a Ti a vida da pastora Thaís, que vai estar trazendo a Tua palavra, que venha de encontro a cada coração aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ser com a casa dela, Senhor, com a família. Realiza, Senhor, a Sua boa e perfeita vontade na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmã André, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Amém? A pastora Thaís tem uma palavra nessa manhã. Shalom, povo de Deus. Mais uma manhã, né, que Deus preparou para estarmos aqui. E a palavra hoje está em Efésios. Efésios. E quando Deus... Efésios 3, tá? Efésios 3, 18. Quando Deus traz algo para nós, assim, no de repente, né? É no de repente. Você pega o celular e de repente tem uma mensagem lá e é no de repente. Deus fala, é você não está disponível? Você não disse eis-me aqui? Então vai lá. Aí eu falei, amém, pai, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? É um prazer servir a Deus. É um prazer falar do amor dele. É um prazer ter a palavra, né? Efésios 6,18, que diz assim, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja dada na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Qual de nós podemos compreender qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade do amor de Deus? Porque ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando o apóstolo Paulo lhe traz esta carta aqui aos Efésios, né? Para ativar, eu creio, que aquilo que estava morto na vida deles. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Você consegue entender o significado disso? É poderoso para fazer tudo mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Aleluia! O Senhor Jesus, ele disse assim, que se nós crêssemos, nós faríamos as obras maiores. As obras seriam maiores. E ele derramou sobre nós autoridade e poder. E ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E o poder está em nós, através dele. Aleluia! Eu não consigo. Eu orei pelo irmão. Perdão, irmãos. Eu estou um pouco gripada.
o Senhor Jesus, ele deu poder e autoridade, ele derramou essa autoridade sobre mim e sobre você. O apóstolo Paulo, ele caminhou de degrau em degrau, dizendo assim: eu sou prisioneiro de Cristo. Aleluia. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, Jesus, por amor de vós, gentios. Né? Ele começa dizendo isso. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Lá no capítulo 1, no versículo 1 de Efésios 3, ele começa dizendo que ele é prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo? Como assim? Porque a minha vontade não existe mais. O meu desejo não existe mais. Eu vivo a plenitude de Deus em mim. Eu vivo a plenitude do Filho em mim. Eu vivo a plenitude daquele que me derrubou do cavalo para servi-lo e para mostrar que eu não sou nada e que ele é tudo. Se é que tendes ouvido, né? Ele vai dizer no 2, no versículo 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. A dispensação de Deus é de graça, é dada a cada um de nós. Aquele que recebe verdadeiramente e tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo teve. O encontro que mudou a história dele. O encontro que fez ele enxergar a vida diferente. No 3 ele vai dizer, como pela revelação me foi manifestado o ministério, conforme acima, em poucas palavras vos escrevi. Foi-me dado o ministério, então eu não sou mais dono de mim, eu sou prisioneiro de Cristo. Aleluia! Mas na frente ele vai dizer, em outras cartas, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu posso padecer de muitas coisas, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Você tem noção do que é abandonar tudo? Esses dias eu ministrei aqui na igreja, e eu não gosto muito de falar de mim, de testemunho, a não ser quando Deus manda mesmo, me aperta ali a falar, porque eu gosto muito de falar de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo mudou a minha história, mudou a minha vida. Me fez cair do cavalo também, me chamou, ei, acorda para a vida. Perde aí algumas coisinhas para você poder entender quem você é, que você não é nada. Você é prisioneira de Satanás? Não, você tem que ser prisioneira de Cristo. Aleluia! Você quer ser prisioneira de alguém? Seja prisioneira de Cristo. Ah, mas a palavra diz que pelo sangue nós somos livres. Ah, fomos comprados. Fomos comprados por ele. Amém? Nós não fomos comprados pelo sangue puro carmesim derramado lá na cruz? E eu disse algo que eu não gosto muito de ficar falando, mas eu disse, Deus mandou. Você não conhece a minha história, você não sabe todas as coisas que Deus me pediu para abrir mão para servi-lo. Você vê eu vivendo de forma simples hoje, mas você não entende como eu vivia lá atrás. Eu deixei de viver a luxúria e a riqueza para viver a simplicidade de Cristo. Porque ele disse, larga tudo e me segue. Irmãos, eu entendi, como os discípulos, que largar tudo era largar tudo mesmo. Era o luxo, era o comodismo, era o emprego, era tudo. Foi exatamente isso que eu fiz. E você vai dizer, você é louca, pastora? Não, eu recebi um chamado. Eu fui escolhida para algo determinado por Deus. Ele me chamou para viver e fazer a obra dele exclusivamente, sem obstáculo, sem impedimento, sem empecilho. Aleluia. E é fácil viver pela fé? Não, não é fácil. Mas eu quero te dizer que aquele que é poderoso, aleluia, para fazer muito mais além daquilo
que pedimos ou pensamos pelo poder que opera em nós, ele nos capacita todos os dias. Ele nos dá força todos os dias. Quer viver a verdadeira plenitude de Deus? Para de olhar para si mesmo. Ei, para de olhar para si mesmo. Olhe para a direção que Ele quer que você olhe. Ei, se Ele disser deixa, deixa. Se Ele disser pega, pega. Se Ele disser fica, fica. Se Ele disser sai, sai. Ei, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. E lá te farei uma grande nação. Se Abraão não tivesse ouvido, tivesse ficado com medo, tivesse preso no comodismo, no trabalho, no dinheiro que ele estava ganhando, o que teria acontecido? Hoje ele não seria exemplo de fé para mim e para você. Aleluia. Ele se movimentou. Ei, ele se movimentou. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele está dizendo: não tenha dúvida de viver a plenitude de Deus. Não tenha medo de viver a plenitude de Deus. Não tenha medo de mergulhar na plenitude de Deus. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você possa imaginar. Ele é poderoso. Coloca a sua fé em ação nesta manhã em nome de Jesus. Os dias são maus, mas o Senhor é bom e nós servimos um Deus que é bom. Que deu um filho por nós. Que foi nos preparar lugar, este filho foi nos preparar lugar, este filho nos deixou a plenitude dele em nós, que é o Espírito Santo. E essa plenitude que habita em nós, aleluia, que vem de Deus, nos dá autoridade e poder. Então, nesta manhã, desperta, igreja. Desperta a viver esta palavra. Desperta a viver a total plenitude de Deus. Mergulhe naquilo que Deus quer que você faça. Ei, mas eu não posso mais tirar férias, eu não posso mais sair com a minha família, eu não posso. Não. O Senhor está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu sou prisioneiro de Cristo, eu escolhi ser prisioneiro. Eu escolhi largar as minhas vontades. Eu escolhi. Porque se eu continuasse vivendo do jeito que eu estava vivendo, né, o que é interessante, olha só. Aquele que é poderoso para fazer muito mais além, olha só. O apóstolo Paulo, quando ele perseguia a igreja, antes dele cair do cavalo, ficar cego e ter um encontro com Jesus Cristo, ele perseguia a igreja. E quando ele precisava perseguir alguém, o que ele fazia? De cidade em cidade, ele pedia cartas, amém? Não eram as cartas? Eu já falei isso aqui uma vez. Ele não pedia cartas de autorização para matar? Ele pedia cartas de autorização para matar, para perseguir, para prender. Só que a mesma estratégia, e ele era o quê? Ele era livre. Ele era livre para perseguir e matar a igreja de Cristo. E aí ele tem um encontro e um chamado de Deus. Fica cego, cai do cavalo e entende. Por que me persegue, Saulo? Por que você me persegue? E aí a mesma estratégia que era usada para matar os crentes, hoje nos dá vida, que são as cartas. Aleluia! Você entende? As cartas hoje nos traz vida em Deus. Porque aquele homem entendeu, porque a maior parte do ministério de Paulo foi preso. Mas quando ele perseguia a igreja, ele recebia as cartas e era livre para matar. Aleluia! E ele se tornou prisioneiro para dar vida. Aleluia! E através das cartas, que um dia foi usada para matar, ele passou a escrever cartas para edificar, cartas para dar vida, cartas para dar esperança, cartas
para contar as experiências que ele estava vivendo com Cristo. Porque agora ele pode, agora sim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Um dia viveu um Saulo, matador, perseguidor, homicida. Hoje vive um Saulo, renovado, cheio do poder e da autoridade do Espírito de Deus, prisioneiro de Cristo, por amor do seu nome, para dar vida e vida de Deus para você, para mim, para todos nós, através de Jesus Cristo, através das suas cartas. E assim ele edificou igrejas, e assim ele edificou um povo. Por quê? Porque ele não precisou caminhar com Jesus Cristo igual os discípulos caminharam, não. Ele entendeu que ele estava nele. Aleluia. Ele entendeu. Aí você precisa entender que aquele que está em você, ele é muito poderoso para fazer muito mais além. Não se limite. Não se limite em fazer a vontade de Deus. Seja instrumento de bênção aonde você colocar a planta dos seus pés. Ei, o Senhor não te chamou para retroceder, nem para olhar para trás e nem para ficar murmurando, não, ele te chamou para seguir adiante, porque ele é contigo. Quer viver a plenitude, quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ei, para de olhar para o seu calo. Para de cutucar o calo do seu irmão. Olhe para o alto, de onde veio o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 125, né, que vai falar que os que esperam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ei, quem espera em Deus, não se abala, não se abala. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele é Deus. Ele é poderoso. Lá em Isaías 43, 13, vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E nada, ele diz, nada pode fugir das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Então tire a dúvida do teu coração nesta manhã. Tira essa dúvida do seu coração e passe a viver a verdadeira plenitude de Deus em Cristo. Aleluia! Através do Espírito Santo, a essência de Cristo está em nós, a essência dele está em nós e a plenitude do Pai está em nós também através do Espírito Santo. Oh, aleluia! E o Espírito Santo hoje me conduz a dizer para você nesta manhã, seja ousado. Aracachoramantonai. Ei, seja ousado. Viva total plenitude daquele que está dentro de você. Pega esta mão ungida que Deus escolheu para estar libertando os cativos, mas não os cativos. Ei, os cativos de verdade, aqueles que são prisioneiros de Satanás, prisioneiros nas suas almas, prisioneiros de enfermidades. Pega essa mão ungida aí, ó, que Deus capacitou desde o dia que chamou. Enche ela daquele óleo, daquela essência que Deus te direcionar. Ei, e vai fazer o que Deus mandou, irmão. Por quê? Olha lá no versículo 20 de Efésios 3. Aquele que é poderoso
para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos pelo poder que opera onde? Opera no sermão? Opera no vizinho? Opera em nós! Aleluia! Opera em nós, as obras serão maiores. A caminhada será maior. O testemunho será maior. Comece a escrever as crônicas da tua vida para edificar vidas, assim como o apóstolo Paulo escreveu e hoje edifica as nossas vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Então segue vivendo essa essência, essa plenitude, esse amor, essa comunhão, porque Deus fará muito mais além do que você possa imaginar. Ele prometeu uma vida e uma vida em abundância, mas nós vamos ter muitas aflições, vamos passar por muitas perseguições, porque escolhemos obedecer a Jesus. E ele disse que se perseguiram a ele, irão perseguir a nós também. Mas todos nós estamos vivendo a plenitude dele, de certa forma, porque podemos sentir o calor da tua presença. Todas as vezes que nos colocamos de joelhos, todas as vezes que nos apresentamos o nosso culto racional a ele, todas as vezes que entramos na sua presença, todas as vezes que de madrugada estamos orando, todas as vezes que nos levantamos em autoridade para libertar um cativo, estamos vivendo. Caminhe com ele. Faça como o apóstolo Paulo. Viva a totalidade de Deus. Viva a totalidade de Cristo. Seja totalmente dependente dele e da sua graça. Assim, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, abençoadora, né? O verdadeiro maná do céu para nos alimentar aí nessa sexta-feira, encerrando mais uma semana para a glória de Deus. Pastora Thaís, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério, te usando como esse instrumento poderoso, recompensando a sua disponibilidade, está sempre ajudando a puxar a rede, está sempre disponível a serviço do reino. Amém? Em nome de Jesus. A irmã Dênia poderia estar fazendo para a gente a oração final? Eu tinha visto ela por aqui, acho que ela saiu. Acho que Dênia não está mais aqui. Vou chamar, então, a missionária Eliana pode estar fazendo para a gente a oração final, em nome de Jesus. E se a pastora Thais ainda estiver por aqui, pode estar dando a bênção apostólica na sequência, amém? Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Bom dia, paz do Senhor, igreja, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu venho aqui te agradecer, Senhor, por mais um dia, por esta palavra, Senhor. Entrei no meio, mas peguei a minha porção, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Deus, eu te apresento, Senhor, todos os participantes desta live, Pai. Também te peço, Senhor, que o Senhor dê um bom final de semana para cada um, Senhor, para cada família. Ah, Deus amado e querido, toma em tuas mãos a casa da Ana Paula, que estava na frente, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor, a menina que grava, meu Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, aqueles que vão ouvir a tua palavra no YouTube, que o Senhor toque no fundo e no profundo. Deus, também eu te apresento, meu Pai, a presente de Deus e todos lá que trabalham, Senhor, todos que revendedores, todos, Senhor Jesus Cristo, que faz, Senhor, a sua função naquela fábrica. Toma nas tuas mãos, Jean, e a família dele, pai, mãe, filho, esposa, irmão, todos, Senhor. E todos os trabalhadores da letra A à letra Z. Venho te apresentar também a vida da pastora Thaís, que trouxe essa palavra, Pai, maravilhosa, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, a casa, a vida, a família, a saúde, não deixando, meu Pai eterno, de lembrar da pastora Aline, Senhor. Guarda ela, meu Pai.
porque só tu sabe do que ela precisa. Toma ela nas tuas mãos. Visita todos que estão enfermos nesta hora e que caia por terra todo o mal sobre a vida do teu povo, Pai. Assim, Senhor, eu já te agradeço, meu Pai amado e querido, por tudo que tu faz e vai fazer sobre as nossas vidas. Nos dá um final de semana cheio do teu amor, da tua graça. E aonde tiver um precisando, Senhor, que tu envie os teus anjos. E assim, Pai, eu te agradeço por este dia. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Faça com posicionamento receber nesta manhã, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com a amada igreja. A amada igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a participação de todos. Missionária Eliana, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, família, saúde, ministério. Como a missionária já falou aqui conosco, tenhamos um final de semana mais que abençoado na presença do Senhor. Amém. Estaremos de volta aí na segunda-feira, em nome de Jesus, às 8h15 da manhã. Convide alguém para estar unido no mesmo propósito, na mesma ligação. Mas durante o final de semana, continue em ligação com o Senhor, orando, clamando, lendo, se alimentando da palavra, do maná que vem do céu, porque todos os dias é dia de buscar a presença, amém? Em nome de Jesus. Bruninha, muito obrigada, Deus abençoe a todos. Jesus ama vocês, eu também, viu? Fiquem com ele.